Boa noite! Vamos começar então o primeiro episódio nos caminhos do xamanismo. Vamos traçar durante aí toda quarta-feira às 19 horas aqui na Cron TV, com apoio da própria Cron TV, do Sebo Chama de uma Vela, com a produção do Rafael Pereira, edição do Rafael Pereira também, com o roteiro e argumento do Maurício Eloy, que sou eu. Gente, quero agradecer a presença de vocês. O objetivo aqui não é fazer uns encontros lineares de forma alguma. A cada programa, a cada caminho, né, que vamos percorrer no xamanismo será logicamente pautado em referências de estudos e achados arqueológicos, de referências fundamentais, tanto no âmbito da própria academia e alguns deles fora da academia, mas logicamente sempre com uma referência que traz muita responsabilidade. Falar sobre xamanismo é um tema difícil e é complexo. E para a gente falar de xamanismo, e logicamente nesse primeiro momento eu não vou tentar elucidar para vocês o que é o xamanismo, o que é o xamã, qual a função do xamã, o que de fato se compõe, o que pode ser apresentado diante desse fenômeno. Não vou fazer isso agora, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, eu não vou fazer um percurso linear. Eu vou fazer uns caminhos com temas para a gente poder juntamente recolher essas informações que eu vou oferecer para vocês e também poder estimular para que vocês também tenham interesse nos estudos e nas pesquisas. Pode ser que em alguns momentos, no decorrer do nosso programa ou dos programas, eu venha apresentar algumas experiências minhas, fato que eu raramente falo sobre elas em rede nacional. Mas eu prometo para vocês que eu vou descrever em um único programa sobre essa máscara que se encontra aqui e como que ela chegou até aqui. E a chegada dela foi algo das coisas mais surpreendentes e anômalas que pode ter acontecido na minha vida. Mas isso vai ficar para depois. Hoje eu quero falar um pouco de um território misterioso, enigmático e muito distante da nossa cultura, do nosso entendimento, né? Hoje o tema vai ser centrado em 3 cavernas. E eu trago para esse episódio, como título do episódio, como tema de reflexão e como tema de entendimento, os mistérios nas cavernas dos humanos esquecidos, onde eu vou abordar a capacidade criativa desses homens e dessas mulheres no período do Paleolítico, e principalmente no final do período do Paleolítico, que gira em torno de 15 mil, 20 mil anos atrás. Tá? E o grande enigma que eu quero apontar aqui, no sentido de enigma no sentido de que a gente não tem um parecer concreto e definitivo do que aconteceu nessas cavernas. Por que eu vou falar sobre isso? Ao meu entender, como eu não estou atrelado a uma entidade acadêmica e nem tampouco a uma faculdade, ou eu estou aqui abordando de uma maneira com metodologias precisas da academia, isso me dá um pouco de liberdade, com toda a responsabilidade, de apresentar as minhas indagações, sempre baseado em descobertas e referências na área da ciência. Tá? Então, assim, o que chama atenção, eu não vou entrar em detalhes ainda sobre cada caverna, eu só vou apontar questões importantes que diz respeito ao próprio xamanismo. Por quê? O que fica muito evidente, ainda mais hoje, com os estudos que vêm sendo apontados por um grande paleobiólogo da USP, que é o Walter Neves, uma referência mundial
na pesquisa da paleobiologia. Ele é um dos grandes divulgadores de Luísa, né, um dos esqueletos mais antigos já achados no território da América do Sul principalmente. E ele traz para a gente uma publicação recente, e eu até encomendei já a publicação, que fala de algo que eu venho já abordando em minhas palestras desde os anos 90, né, meados de 90 até hoje, sobre xamanismo e outras áreas, que é a própria a habilidade e a capacidade de codificar as coisas. O que vai diferenciar de nós, humanos, com relação aos outros animais, ou os insetos, ou enfim, é que nós somos capazes de dar significado às coisas, de ler o mundo simbolicamente. Por quê? Nós não podemos afirmar que nós somos humanos porque nós andamos sobre duas pernas. Nós não podemos afirmar que nós somos humanos porque nós temos um cérebro evoluído. Nós não podemos afirmar que nós somos humanos porque nós temos uma cultura elaborada. Se a gente for pegar como exemplo as abelhas, as formigas, as baleias, os golfinhos, eles são seres, né, que têm a capacidade cultural elaborada muito parecida com nós, ou nós muito parecido com eles. Então, por exemplo, as abelhas se organizam culturalmente. Os golfinhos e as baleias, eles têm um sistema de linguagem tão ou mais sofisticado que nós humanos. Então, o que difere é a capacidade da gente desenvolver signos, ou seja, a capacidade de a gente desenvolver significado das coisas. Isso é algo fundamental e importante para a gente poder tentar entender o xamanismo, tá? Então, como eu disse, ainda não vou falar sobre o termo xamanismo, sobre o significado da palavra xamanismo, o que é um xamã, mas uma certeza a gente já leva nesse primeiro episódio. A espécie Homo sapiens provavelmente foi a primeira entre outras espécies que existiram até 30 mil anos atrás aqui no planeta Terra. Talvez nós fomos os únicos a ter a capacidade mais elaborada de desenvolver os rituais e, junto com esses rituais, trazer à tona para a nossa cultura humana a capacidade de dar significado a tudo que envolve a nossa volta. E o xamanismo tem que ser visto dessa maneira. O xamanismo ele se apresenta em algum período do Paleolítico com essa espécie Homo sapiens. Nós temos, sim, alguns sepultamentos de neandertais encontrados em alguns territórios da Europa ou do Oriente, com algumas características ritualísticas, mas se a gente fazer um estudo comparativo, ela não tem aquela sofisticação que os Homo sapiens vão desenvolver, provavelmente já envolvido com o próprio xamanismo, tá? Já adianta um pouco, a palavra xamanismo, ela é uma palavra que traz um sentido muito reducionista para a gente entender o próprio xamanismo, mas isso é outra história. Então, nesse primeiro momento aqui dos 10 minutos que eu vou falar com vocês, é uma pequena introdução para vocês poderem saber que o importante é a gente ter a consciência, a informação e a certeza de que o que difere nós humanos dos outros seres, biologicamente falando, é a capacidade de desenvolver significados. Como isso se deu? A gente não sabe. Mas a gente tem vestígios, e esses vestígios vão ser apresentados daqui a pouco no próximo bloco, quando eu começar a falar sobre as cavernas. Olá, estamos aqui novamente de volta para dar continuidade na nossa caminhada, nos caminhos do xamanismo, um programa que vai instigar vocês a entenderem, a mergulharem, a querem saber sobre o que é o xamanismo, para que serve o xamã, e a importância dessa estrutura tão
dessa estrutura, desse fenômeno tão complexo na construção da humanidade, tá bom? Então, como eu tinha falado lá no início, eu vou dar agora um parecer para vocês da importância do humano na representação da figura humana diante dessas cavernas que eu vou estar falando com vocês, e também da ausência desses seres humanos na representatividade desses grafismos, né, que pelo que eu venho entendendo, hoje a academia fala mais o termo grafismo do que arte rupestre. Mas antes de eu começar a entrar com relação à importância da própria representação, da ausência e presença do humano dentro dessas cavernas, o Walter Neves, que acaba de lançar um livro fundamental sobre a questão da construção do simbólico na vida humana, isso dá um caminho para mim, para eu enquanto pesquisador, de que o meu pensamento estava muito correto quando eu falava que o xamanismo seria entendido através da linguagem, né? E a construção do mundo simbólico ou a construção do significado para tudo à nossa volta diz respeito a isso também, tá? Então, assim, eu fico muito feliz com essa publicação, e daqui a pouco eu passo para vocês, no terceiro bloco, a referência desse livro, que é fundamental a gente entender. Esse livro foi publicado tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, tá bom? É o professor Walter Neves, ele é bioantropólogo ou biopaleantropólogo, uma coisa assim. Peço desculpas novamente. Então, assim, o Walter Neves é uma referência de um dos maiores cientistas da atualidade com relação ao estudo da evolução humana, da espécie humana, né, ou das espécimes humanas, porque nós bem sabemos que até há mais ou menos 40 mil anos, entre 40 e 50 mil anos, existiam aproximadamente 5 espécies de humanos vivendo na Terra. 5 espécies diferentes de humanos vivendo na Terra, tá bom? No período aproximadamente dessas cavernas, que gira em torno de 17 para 15 mil, nós tínhamos apenas os Homo sapiens. Alguns estudiosos defendem que ainda tinha alguns remanescentes neandertais, tá bom? Então vamos lá. No início do século XX, não por acaso, mas coincidentemente, 2 cavernas foram encontradas acidentalmente. Uma foi na França e a outra foi na Espanha. Na Espanha foi também, como eu disse, por acaso, foi encontrado por alguns adolescentes, e na França foi a mesma coisa. Mas assim, quando o mundo ficou sabendo que existiam dentro dessas cavernas representações de pinturas realistas, a comunidade científica ficou muito incomodada. Principalmente um grande arqueólogo respeitado na época, Émile Cartailhac. Émile Cartailhac, ele começou então, através das rádios, jornais da época, escrever e mesmo falar que tudo aquilo que estava sendo apresentado era uma farsa. Que toda aquela representação tão realista nas cavernas, na caverna de Altamira, na Espanha, era uma farsa e foi feita por algumas pessoas juntamente com arqueólogos amadores. Durante um bom tempo, essa discussão tomou corpo nas mídias da época. Uma discussão muito ferrenha. E o descobridor da caverna de Altamira, e depois eu não trouxe o nome aqui para vocês, porque depois eu vou falar com detalhes em outro programa, ele entrou assim numa tristeza profunda e ele morre sem conseguir
talvez de certa maneira se defender diante dessas calúnias que esse arqueólogo francês, o Émile Cartailhac, desculpa gente, tem uns nomes aqui que são meio complicados, que o Émile, de forma muito, muito, muito contundente, começou a desqualificar. Passado um tempo depois da morte dele, o Émile decide então, porque ele era muito cético com relação à capacidade, olha só que informação importante. Esse Émile, até mesmo a comunidade científica da época francesa e demais academias de outros países também eram céticos com relação a essa capacidade tão criativa da espécie Homo sapiens no período paleolítico. Passado algum tempo, depois da morte do descobridor da caverna de Altamira, que fica na Espanha, o Émile Cartailhac decide escrever um texto, um artigo, onde ele fala a meia-culpa de um cético, onde ele pede desculpa e reconhece que de fato aquelas representações realistas foram feitas pela mão humana. Pela mão humana de pessoas que viveram entre 15 mil a 20 mil anos atrás. Essas informações são fundamentais, porque não devemos nunca, de maneira alguma, subestimar a capacidade de qualquer civilização, de qualquer cultura, de qualquer pessoa, seja ela num período que a gente desconhece, que é o período primitivo, que é o período paleolítico, principalmente, né? E a partir então desse texto, a comunidade científica, na área principalmente da arqueologia e da jovem antropologia, começa a ter um interesse maior sobre esse mundo tão enigmático da pré-história, do final do meio da metade do Paleolítico para o final do Paleolítico. Falando isso, é importante a gente colocar aqui de que hoje se sabe, em estudos bem importantes, de que o homem desse período chamado pré-história, ele não vivia dentro das cavernas, como tem muitas representações de livros e até mesmo desenhos, ou até mesmo filmes. Pelo que a gente sabe de referências históricas e arqueológicas, esse Homo sapiens, ou mesmo os Neandertais nesse período paleolítico, em alguns momentos da sua vida cotidiana, ele tinha uma estadia nas grutas, né? Principalmente nas grutas que tinham uma abertura maior para a área que tinha, como fala, para a abertura, né? Para a entrada da própria gruta, e que tinha capacidade de se alimentar do ar que vinha ali desses lugares. O que chama atenção é que essas cavernas elas ficavam em lugares de difíceis acessos, né? Difíceis acessos. Principalmente essa que eu estou falando de Altamira, Lascaux e depois Chavaux, que eu também vou falar um pouquinho, elas ficavam sempre em lugares de difíceis acessos, mesmo naquela época. Com relação às grutas, para eu não poder confundir vocês, as grutas na realidade é uma outra questão. As grutas em que, em alguns períodos do dia, ou mesmo alguns períodos da semana, onde essas pessoas Homo sapiens do período paleolítico viviam, era uma forma de se abrigar, de se acolher. Mas tudo indica que eles eram nômades, então eles não se fixavam nas cavernas, como até um período muito lá atrás se acreditava. Então, assim, a gruta servia para isso, para se proteger, para se aquecer em alguns períodos da sua estadia no território que eles se encontravam, tá bom? O que é fundamental para a gente entender, então,
os caminhos que a gente vai percorrer agora para entender o xamanismo nessas cavernas. A primeira questão que aparece, ou que se apresenta, é de que a quantidade de representação animal, seja ele bisão, seja ele felino, seja ele cavalo, cabra ou cervos, era uma quantidade considerável, né? Entre essas cavernas todas, chegava a ter 2.000, 1.500 para 2.000, 2.000 e pouco desenhos desses animais. O que se sabe hoje, nos estudos mais recentes, a totalidade desses desenhos nem sempre era uma representação da caça, mas alguns, sim, era bem nitidamente representando uma situação de caça, né? E os demais desenhos não tinham essa representação. E esse também é um grande enigma para a ciência, para a paleontologia, para a antropologia, ou até mesmo para a arqueologia. Então, assim, não se sabe ao certo se era apenas um registro da vida cotidiana, mas tudo indica que era muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Então, assim, é importante a gente saber que essas cavernas, elas ficavam num território de difícil acesso. Elas eram cavernas que tinha algumas galerias dentro da caverna, né? Essas galerias, às vezes, elas tinham uma profundidade maior, de mais difícil acesso ainda. E nessas galerias existem algumas representações raramente de humanos, pelo menos nessas 3 cavernas que eu vou estar falando aqui com vocês. A caverna de Chavaux, que foi descoberta recentemente no início de 2000, a caverna de Altamira, na Espanha, a de Chavaux fica na França, a de Altamira fica na Espanha e a caverna de Lascaux também fica na França. A caverna de Lascaux e a caverna de Altamira foi descoberta, como eu disse para vocês, por acaso, por jovens, no início do século XX. E o que eles viram dentro dessas cavernas vai causar um grande espanto. E é isso que eu vou começar a falar para vocês no próximo bloco. Venham comigo, vamos caminhar nos caminhos do xamanismo. Será uma aventura que a gente vai estar juntos, através do conhecimento, através das imagens, através da capacidade tão fantástica e tão surpreendente que a gente desenvolveu através de um salto criativo que existiu, que aconteceu e que foi um dos maiores eventos do final do Paleolítico. Olá, estamos aqui retornando nos Caminhos do Xamanismo, programa de toda quarta-feira às 19 horas na Cron TV. Dando continuidade, como eu falei para vocês, no início do século XX, né? Logicamente que Altamira, que é uma caverna que foi localizada na França, ela foi descoberta em 1868, quer dizer, um pouquinho antes do início do século XX, já ainda no século XIX. Mas ela teve um grande impacto na academia no início do século XX. Altamira, caverna descoberta também por acaso. Eu não vou entrar em grandes detalhes, como eu disse para vocês, que meu objetivo é colocar uma questão para a gente poder refletir. Ela foi descoberta por um caçador chamado Modesto Cubilar. E depois o Modesto, que tinha uma fazenda, e nessa fazenda ele tinha um sócio, que era um paleontólogo amador. Olha que coisa interessante, porque nada aparece por acaso, né? E esse paleontólogo amador, chamado Marcelino Sanz de Saltuola, ele era apaixonado por paleontologia. Então esse amigo dele, que é caçador, que descobre Altamira, leva esse paleontólogo amador para ver o que ele tinha descoberto nas galerias, na grande galeria de pinturas de Altamira. E o Marcelino publica um artigo
mesmo ele sendo amador, e que causa assim uma certa um certo incômodo no meio acadêmico. Tanto que eu falei lá no início do vídeo que como chama, um grande arqueólogo da época, que é o Émile Cartailhac, faz um artigo rebatendo as ideias apresentadas por esse Marcelino Chans de Saltuola, sendo ele amador. E olha que, lembra que eu falei, nunca devemos subestimar ninguém. Então, assim, por um tempo, ele foi muito combatido no meio acadêmico, onde não só o Émile, como outros arqueólogos de grande renome na Europa, principalmente na França, até mesmo na Alemanha, rebatendo de que ele apresentava para o mundo que aquelas pinturas realistas eram feitas pelos homens que viviam no período de 30 a 25 mil anos atrás. Como eu disse para vocês, anos depois ele falece, e o Émile escreve então um artigo se desculpando em público e admitindo que de fato, baseado em outras cavernas que foram descobertas, de que o Marcelino tinha razão, de que aquelas pinturas pré-históricas, hoje chamadas de grafismos, eram feitos por homens e mulheres do período do Paleolítico. Então, dito isso, próximo a esse período também, no início, no meados do século XX, se descobre uma outra caverna importante, que é a caverna de Lascaux, na França, né? Na caverna de Altamira, a gente tinha ali representado mais ou menos mais de 1000 desenhos de figuras abstratas e desenhos de vários tipos de animais. Lascaux foi descoberto em 40 e aproximadamente a gente encontra na caverna de Lascaux 1.500 gravuras e 600 desenhos entre animais, na sua maioria, e um apenas de humano. E na caverna de Chavaux, que foi descoberta aproximadamente em 94, tinha presente ali nas paredes, e a estrutura era um pouco diferente, mais ou menos 1000 ou um pouco mais que 1000 desenhos de animais e alguma representação abstrata e apenas uma representação humana. O que chama atenção? A ausência e a presença desses humanos nessas 3 cavernas. Altamira é uma caverna que os desenhos que foram feitos no teto da caverna, ou seja, teria que ter um andaime. Alguns estudiosos defendem que foi usado a queima daquela substância que tem dentro do osso, que é o tutano, para provocar uma espécie de tocha, para eles poderem pintar, já que a caverna era tão escura, mas isso não se tem tanta certeza se foi dessa maneira, porque os vestígios são muito poucos para a gente afirmar que de fato eles usavam esse tipo de recurso de luz para poder pintar. Na caverna de Lascaux nós não temos nenhuma referência, seja de tocha, outro recurso que poderia iluminar, e é uma coisa muito complexa, porque no fundo da caverna de Lascaux você tem uma galeria que você desce alguns metros para baixo, você encontra ali o homem, que é uma representação humana de um pássaro, um homem com corpo humano e cabeça de pássaro, um totem, e ao lado tem um rinoceronte, que nós não sabemos porquê, e uma flecha que aponta, mas ela não determina que ela está sendo ferida por uma bisão fêmea. E você vê então a vulva maior e como se ela estivesse fazendo um movimento de latejar, né? Alguns cientistas ou alguns pesquisadores ou estudiosos defendem que existia uma relação ali entre esse homem, corpo de homem, cabeça de pássaro, que tudo indica que é um xamã, com essa bisão fêmea. Isso na caverna de Lascaux. Na caverna de Altamira, o que chama atenção é a ausência da figura humana. Não existe uma representação humana na caverna de Altamira, na Espanha.
E o que chama atenção, nós só temos representações de figuras de animais. E na caverna de Xavi, nós temos um pouco mais que 1000 representações e uma figura apenas de uma mulher que se transforma junto ao corpo de um bisão. Olha que interessante. Por que isso é importante? Porque essas informações são importantes. Nós sabemos que o xamã se transfigura ou se transforma em animais. Isso nós temos representados em vários desenhos de pinturas feitos tanto dentro de algumas cavernas, não todas, e fora das cavernas em paredes no deserto. Não só no período paleolítico, principalmente no período neolítico, que depois eu vou falar muito sobre isso também. Então, qual que é a minha questão nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, nesse primeiro episódio do programa, nos caminhos do xamanismo? É de que o humano se apresenta ali já, nesse primeiro momento, nessas 3 cavernas tão emblemáticas, que no futuro próximo eu vou fazer um programa muito específico sobre cada uma. O homem e a mulher desse período paleolítico já começa então a desenvolver o que a gente vai chamar de significados. Quando ele, na caverna de Lascaux, por exemplo, você tem ali uma representação de um totem, ou seja, uma espécie de pássaro com uma vareta embaixo, como se fosse um objeto de culto, e a representação de uma figura humana com o corpo de homem, o pênis ereto e a cabeça de um pássaro. E você tem ali na mesma cena uma bisão fêmea de uma proporção maior, com sua vulva avantajada e parece que produz um movimento. E um pouco abaixo dessas figuras todas que eu falei, ali ainda na caverna de Lascaux, você tem um rinoceronte. Logicamente que nós não temos uma certeza de que tudo isso se trata, do que se refere tudo isso, mas uma certeza a gente pode ter, de que ali, nesse instante, se configura a representação do mundo simbólico. O homem começa então, o homem da pré-história, o homem do paleolítico, a figura homo sapiens paleolítica começa a dar significado às coisas. Então, o que é importante? O ritual se apresenta. Né? E outra coisa que é fundamental para a gente entender o aparecimento do xamanismo é a morte. Eu vou falar muito sobre isso em vários episódios. A caverna de Altamira, que é uma caverna importantíssima, foi a primeira caverna onde se apresenta para o mundo a figura realista feita pela mão dos Homo sapiens nesse período. O que chama atenção é esse silêncio. O que chama atenção é a ausência da figura humana. Só que o que tem como destaque que essas figuras apresentadas tanto em Altamira, tanto em Lascaux como em Chavaux, elas são idênticas. É como se fosse o mesmo artista, como se fossem as mesmas pessoas, como se fosse o mesmo grupo que tivesse feito essas representações em períodos diferentes. É como se eles tivessem vindo de uma mesma escola. Isso é algo que chama atenção. O que a gente pode, então, levantar com relação ao entendimento do próprio xamanismo? Alguns estudiosos descobriram nessas cavernas e outras cavernas, são muitas cavernas que a gente poderia parar aqui para conversar, foram descobertas o uso de substância do cogumelo, que provoca o transe, que provoca o voo do xamã, que provoca a ida desses seres, desses xamãs, desses feiticeiros, aos mundos paralelos, aos mundos dos espíritos. Então eu deixo aqui para vocês, nesse primeiro episódio, de que nesse período, nessas cavernas, não só de Altamira, não só de Lascaux e muito menos só de Xavi, entre tantos milhares de cavernas, até mesmo em Portugal, na Argentina, até mesmo no Brasil, substâncias psicodélicas, que é o cogumelo, que possui o DMT, e eram usados já nesse período, tudo indica, pelos estudos comparativos como um meio ritualístico para trafegar em realidades não humanas.
essa capacidade de desenvolver a linguagem simbólica, a gente pode, logicamente, começar a entender que já se apresenta nessas cavernas, né? Um dos grandes cientistas, arqueólogos, e que vem trazer para a gente já essa importância do próprio xamanismo na construção dessas pinturas que se apresentam nessas cavernas e nas milhares mais que a gente não pôde apresentar aqui, é o Davi Louis Williams. Ele é um inglês e ele escreve um livro fundamental, importante para a gente entender, e depois eu vou esmiuçar em outros capítulos ou em outros encontros que a gente vai ter no programa Nos Caminhos do Xamanismo. É esse livro aqui, ó, A Caverna da Mente. Fala muito sobre a capacidade desse homem, dessa mulher, desse período do Paleolítico, desenvolver essas capacidades criativas e simbólicas através do xamanismo. Esse é o primeiro, entre tantos outros caminhos que nós vamos percorrer aqui no programa da TV Kron, ou da Kron TV. Os Caminhos do Xamanismo é um programa que vai trazer não só informações, mas reflexões. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no link do canal do programa os meus endereços das redes sociais, tanto dos meus estudos sobre xamanismo, como os meus contatos. E vocês quiserem fazer perguntas ou algum questionamento, ou até mesmo algumas observações, fiquem à vontade. Logicamente que esse programa é gravado, e no dia que a gente vai inaugurar, que vai ser em breve, numa quarta-feira, eu vou estar presente ali no chat e vocês poderão, de alguma maneira, na medida do possível, fazer alguns questionamentos. Vamos pensar o seguinte: a caverna no plano simbólico, ela pode representar 3 coisas muito importantes: o cérebro, o ventre e o universo, né? Se a gente for pegar estudos do Campbell, do Jung e de outros estudiosos, mesmo alguns antropólogos que têm a sua pesquisa etnográfica e que pôde, de uma certa maneira, conviver com alguma civilização mais primitiva, e quando a gente fala primitiva, não é de maneira pejorativa de forma alguma, mas primitiva que vem do conceito de primevo, de primeira, né? E eles tiveram então contato de fala, de verbalização oral dessas pessoas, e nessa verbalização dessas civilizações que ainda existem em algum canto do nosso planeta, a gente pode fazer um estudo comparativo, porque essa representatividade simbólica de arte, de desenho, que foi aqui explorado um pouquinho, vocês vão ver em algumas imagens que vão ser apresentadas no do vídeo, a importância da construção da linguagem simbólica, e essa linguagem simbólica que faz a gente humanos. É essa linguagem simbólica que faz a gente ter cada vez mais importância diante de um fenômeno cultural, de um fenômeno tecnológico, de um fenômeno espiritual, de um fenômeno biológico, de um fenômeno ritualístico e até mesmo em alguns momentos um fenômeno religioso que é o xamanismo. Até breve, convido vocês a caminhar comigo, logo logo, na próxima quarta-feira, nos caminhos do xamã. Na realidade, nos caminhos do xamanismo, porque eu sempre fui errando, né? Nos caminhos do xamanismo. Eu convido vocês a virem comigo.